De onde viemos? Para onde vamos? Existe vida depois de tudo isso? Qual é o propósito de estarmos aqui? E essas questões existenciais nos fazem notar que falar sobre a busca pelo sentido da vida é falar sobre um exercício de espiritualidade. Porque a espiritualidade nada mais é que aquela dimensão nossa que busca exatamente essas respostas, que estão no campo do mistério, que estão no campo da transcendência. No nosso caso, do mistério da fé. Uma catequese mistagógica é uma catequese que conduz para o mistério da fé. Falar desse sentido da vida, então, é falar sobre aquilo que nos importa, aquilo que aprendemos que é sagrado. Porque quando começamos a perceber nesta tensão até onde vai a nossa potência e onde começa aquilo que nós não controlamos, até mesmo o que faz parte da nossa potência, nós não conseguimos controlar ao todo. Seus afetos, suas opiniões, suas escolhas. Tudo isso te pertence, tudo isso te cabe, tudo isso é de sua responsabilidade, certo? Mas quem de nós consegue absolutamente sustentar uma consciência constante ao fazer cada contato com cada coisa que nos cabe? Muitas vezes perdemos de vista o que estamos sentindo porque estamos realmente atendendo demandas do momento. Muitas vezes nem temos opiniões formadas a respeito de assuntos que não dominamos. Por mais que você seja realmente potente em construir uma opinião sobre as coisas, isso não quer dizer que você tenha controle de todas as suas opiniões. Percebam, então, que chega um momento que este sofrimento de tentarmos controlar tudo, mesmo que seja tudo o que nos cabe, começa a nos colocar diante de uma necessidade de filtrar as nossas prioridades. Se não damos conta de tudo, daremos conta então do quê? E aqui entra a questão. Essa busca pelo sentido da vida passa a ser orientada pelo que a gente aprende que tem valor. Sendo valor aquilo que a gente aprende que é importante ou até mesmo sagrado. E na nossa comunidade nós aprendemos valores em comum. Pertencemos a uma mesma comunidade de fé, cristã católica. Temos valores cristãos, que são valores que aprendemos como sendo coisas importantes para sustentarmos, certo? Justiça, solidariedade, caridade, amor ao próximo. Porém, embora esses valores cristãos sejam comuns, o que é justiça para mim, na minha interpretação, será que realmente é justiça para você? Mesmo que tenhamos valores comuns, cada um de nós tem uma relação com esses valores que passa pela nossa própria história de vida. E é por isso que entre cristãos nós estamos assistindo a um momento de grande divisão, um momento em que vemos um padre atendendo a um povo em miséria, sendo questionado: isso é caridade ou isso é política? Percebam que o valor cristão da caridade não é interpretado da mesma forma, mesmo na mesma comunidade. Complexo, né? Falar daquilo que nos dá sentido na nossa vida é falar de como a gente se relaciona com esse todo, então. E temos que pensar também que esses valores são aprendidos de uma forma que não necessariamente sejam conectados com elementos altruístas, com preocupações altruístas. Aqui eu falei dos valores cristãos, mas estamos falando de valores como sendo aquilo que importa. Pensemos numa família em que uma criança cresce assistindo aos pais, valorizando, dando importância para aquilo que representa poder. Ter vantagem. Conseguir talvez estar
alcançando privilégios em relação a outros. Isso é valor também. Quais são os seus valores? Com mais consciência dos seus valores, provavelmente você terá condições de ter também uma compreensão de quais são os valores de cada pessoa que faz parte das suas relações de intimidade. E com isso, nós conseguimos entender aquilo que é inegociável. Por que valores são importantes no sentido da vida? Lembremos que começamos a falar de valores aqui porque estamos falando da potência, do que nós podemos fazer na vida. Não podemos fazer tudo. Estamos aprendendo isso desde a infância. Às vezes, essa aprendizagem nos chega com muito sofrimento, com frustrações, ressentimentos e raiva. Não posso controlar a opinião do outro a meu respeito. Não posso controlar o jeito que o outro vive a sua história. Isso frustra muitas vezes para nós que somos cuidadores, pais, catequistas, assistirmos nossas crianças, nossos adolescentes, escrevendo a sua própria individualidade. Até que ponto a gente pode de fato interferir e até que ponto a gente aprende que existe uma impotência e que nos cabe, na verdade, deixar claro onde nós estamos e permaneceremos para que esta pessoa nos encontre. Quando a gente pensa no que é inegociável, a gente pensa naquilo que não se desgasta nas circunstâncias. Por exemplo, pensemos no valor da honestidade. Naquela pessoa simples que às vezes está passando um aperto financeiro, que não tem condições de pagar as suas contas e de repente entra num banheiro público e encontra uma maleta cheia da grana. Quantas vezes vemos notícias que até nos esperançam quando essas pessoas entregam ao dono e pensamos, olha os argumentos pró-desonestidade. Ninguém estava lá para ver você se apropriar daquele dinheiro. Você precisa. Quem perdeu não valorizou, você vai valorizar mais. Esse dinheiro vai mudar a sua vida. Pode não ter nem mudado a vida de quem lhe pertencia. Muitos argumentos, talvez, fossem racionais e lógicos a favor da desonestidade. Ele tinha todas as razões para se apropriar daquele dinheiro, inclusive razões ligadas às suas próprias necessidades. Quando ele escolhe deixar ao dono aquilo que pertence ao dono, ele escolhe porque o valor da honestidade é inegociável, não tem argumentos. Não tem argumentos. Não tem circunstâncias, por mais favoráveis que sejam, para que eu não exercite esse valor, que justifique eu não exercitá-lo. Por isso, falar de sentido da vida é falar sobre aquilo que aprendemos que nos importa, para que possamos ser orientados por esses valores, apesar das circunstâncias. Portanto, essa experiência de existir, para ser imbuída de sentido, ela depende de encontrar valores e amadurecê-los. E por amadurecê-los nós estamos falando, afinal, como é que a gente aprende a nos relacionar com os nossos valores? Porque identificá-los é, de certa forma, até fácil. Só aqui, pensando em valores cristãos, nós já sabemos vários.